Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Nós vamos ver aqui a advertência que o Senhor Deus dá a Saul, que ele não leva a sério. Então, 1 Samuel, capítulo 15. Primeiro porque tem dois livros, né? Primeiro e segundo. É o 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel 15, diz assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Quarta-feira eu falei muito sobre isso, da igreja aprender a ouvir a voz da palavra do Senhor. O Saul já tinha errado no capítulo 13, mas o Senhor Deus dá mais uma chance. Verdadeiramente, Deus sempre estará nos dando chance, nos dando oportunidade. Você pode errar quantas vezes for, Deus vai esperar por você até a hora da morte. Deus espera o homem até o último momento. O ser humano não. Às vezes a família não aguenta mais, os amigos não aguentam mais e não dão mais chance. Mas Senhor Deus sempre vai dar. E o Saul está tendo uma grande chance de se redimir da rebeldia que ele tinha praticado no capítulo 13. E Deus falou para ele: Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Quando os filhos de Israel passaram do Egito para entrar na terra prometida, eles passaram pela terra dos Amalequitas, mas não faziam nada. Mas esse povo fez uma covardia com eles. Eles foram por trás e feriram alguns dos filhos de Israel. Isso não foi agradável a Deus. Deus hoje está lembrando: mas pastor Jaime, Deus não esquece dos pecados quando o pecado é confessado. Pecado não é, ele existe. Veja comigo, vai passar ali, Números capítulo 32, no versículo 23, olha o que diz: E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Meu irmãozinho, o pecado que não foi confessado, ele vai aparecer. Não vai prescrever, não. Na lei dos homens chega um tempo que aquele crime não pode mais ser punido. Mas no mundo de Deus não. Enquanto a pessoa não crer no Evangelho, enquanto ela não crer na palavra de Deus, ela estará simplesmente, entenda bem, debaixo de maldição ainda. Já ouviu alguém falar: aqui se faz, aqui se paga? Mas pastor Jaime, se ele se arrepender, sim. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, Jesus quem falou essas palavras, olha o que diz: E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a pessoa tem que ter o arrependimento e crer no Evangelho, que é nas boas novas, confessar: Deus, eu errei, eu não agi como deveria, e pedir perdão. Às vezes não é só para Deus. Lembra que o filho pródigo, quando voltou para casa, ele pediu perdão a Deus, mas pediu perdão ao seu pai. Se eu mentir para você, não adianta eu chegar para Deus: Deus, se eu me perdoe que eu menti para aquele irmão. Não, eu tenho que falar: irmão, eu faltei com a verdade, você me perdoa. Se não for, porque eu pequei contra você também. Então eles não houve arrependimento. Agora, como alguém disse, a conta está chegando. Deus está executando o juízo. Preste atenção nessa palavra: vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói tudo quanto tiver, totalmente, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Não sei se aconteceu com você, mas quando começando no Evangelho, que eu leio, isso impactava, né? Puxa, que carnificina é essa? Que mortandade é essa que Deus está participando? Não, aí eu fui aprendendo. Primeiro era um juízo de um povo. Para nós isso aqui não tem nada a ver hoje, porque nós estamos debaixo da graça e isso não acontece. Para nós isso aqui é só figura. Mas mesmo naquela época, de vez em quando você vê um filme aí épico, um filme escatológico, ou um teatro, que fala, na internet põe um filmezinhos a respeito do arrebatamento. Já viram alguns, né? Que, por exemplo, a pessoa está com uma criança na rua e de repente a criança some, desaparece, porque Jesus de tais ao reino dos céus. Só para você não achar que tem uma maldade de Deus aqui. Não. Então era um julgamento de uma nação e as crianças, bem, estão na inocência. O que eu quero dizer para você: nós não podemos dar nenhuma chance ao inimigo, nem nas coisas pequenas. Por isso que eu falei que para nós é só figura. Veja Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor.
Às vezes não são grandes coisas, são raposinhas. A pessoa não adultera, não se prostitui, ela não cometeu nenhum homicídio, não comete desonestidade, mas tem aquela mágoa no coração. É pequena coisa? É, mas faz mal à vinha. Por quê? Porque é do Amalequita. Em Efésios 4, 27, o Senhor Jesus usou Paulo para dizer bem curto: não deis lugar ao diabo. Ainda que seja pequenas coisas, mas é do diabo, como uma mentira. É uma mentirinha, vai lá e se acerta. Mas poxa, tem gente que faz tanta coisa, esquece os outros, é você. Não deis lugar ao diabo. Tem coisa que é do diabo, você tem que sair daquilo ali. Aquilo não pode ficar na sua vida. Eles não deram crédito. Diz: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram dos amalequitas. Está certo, eles fizeram como deveria de fazer. Por quê? Não pode morrer o justo com o ímpio, tem que fazer a separação. Não pode, de maneira como haverá o arrebatamento. Deus vai tirar aqueles que o aguardam, aqueles que creram nele. Tudo bem. Aqui Saul agiu com fidelidade, mas ele fez algo errado agora. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Zur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agaque, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Deus mandou ele fazer isso? Não. Olha aí o erro. Ele poupa Agaque. Mas por que ele poupa Agaque? Mas eu vou ler um pouquinho mais. E Saul e o povo perdoaram a Agaque, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. O que eles fizeram? Paulo, o apóstolo, ele fala a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Você conhece bem essa passagem. Olha o que diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que? O lucro, assim, por causa do dinheiro, entende? Eles não mataram. Tem um rei, tem riquezas, as vacas, as melhores ovelhas, mas Deus mandou destruir. O que eu quero passar para você? Se você quer realmente uma vida com Deus, ainda que a coisa lhe dê lucro, mas é errado, não fique, irmão. Porque tem a Amalequita tem demônio ali. Aquilo vai te prejudicar um dia. Você vai ver o fim, entenda bem, de Saul, que foi justamente na mão de um amalequita. Só figura para você entender. Você não manda embora, quer dizer, você não destrói aquilo, mas aquilo te dá dinheiro, aquilo te dá lucro. Mas imagine, um cidadão é traficante de drogas, ele se converte, ele vai continuar traficando drogas? Não. Na verdade, pode dar lucro para ele, mas ele agora tem uma outra vida. Se ele se converte nem com o dinheiro do tráfico, ele fica, né? Não vai aproveitar nada daquilo. Aqui muita gente não faz. Aí fica que aquilo que é errado, mas que dá dinheiro, dá lucro. O outro é que dá prazer. Eu dei um testemunho de um amigo, e ele é casado, mas a mulher dele era uma mulher doente, e não podia ser esposa dele, dá para entender. Aí, durante 28 anos, ele teve uma pessoa fora do casamento, mas quando ele se converteu, ele acabou com aquele caso. Por quê? Ainda que aquela desse prazer para ele, mas não era esposa dele, então ele acabou com aquilo. A pessoa que se acerta, ela tem que se acertar mesmo. Não pode ter nada do amalequita, do diabo na sua vida. Saul não fez isso, poupou. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro, porque colocou uma cobiça naquilo ali. Bem, vamos à frente agora um pouquinho. Aí diz o versículo seguinte, que então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O Senhor Deus fala, Amós 3:3, o que? Andarão dois juntos? Se não estiverem de acordo? Ele não estava, Samuel não pode mais andar conosco, eu não posso mais andar com Saul, ele não executou as minhas palavras, quer dizer, ele não ficou de acordo com as minhas palavras. É muita gente.
A pessoa quer, mas não quer ficar. Eu vou pregar quarta-feira, nós somos seletivos. Nós queremos algumas palavras do Senhor, mas algumas não. Quando ele manda, por exemplo, você destruir algo que lhe dá lucro, mas é pecaminoso, ou lhe dá prazer, mas é pecaminoso, acabe. A pessoa não acaba, Deus não vai andar com ele. Esse Saul, se você continuar a história, ele vai viver numa batalha sozinho, e quando ele se vê sozinho, ele treme diante do exército inimigo, ele se apavora diante do exército inimigo, e quando você se apavora diante do mal, é sinal da ausência de Deus, porque quando você está bem com Deus, a Bíblia diz, não temas, porque eu sou. Quando você está andando com Deus, pode aparecer o diabo de chifre na cabeça, você sai daqui, o demônio, em nome de Jesus. Mas se você não está, até um vulto te assusta. Qualquer coisinha te intimida, qualquer coisinha te amedronta. Quer dizer, você fica apavorado, porque é a falta de Deus na vida. Saul está desprezando. O Samuel tentou ser misericordioso. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Não adianta, sabe por quê? Isaías vai colocar ali capítulo 10, versículo 23, por favor. O que diz ali? Porque determinada já a destruição, o Senhor Jeová dos exércitos a executará no meio de toda esta terra. Veja ainda o capítulo 14, versículo 24. Ainda Isaías 14, 24. O Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Atos 14, 4, 28. Atos 4, 28. O que diz ali para nós? Para fazerem tudo o que a tua mão, o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Fernando canta sempre, eu falei o dia todo aqui, Deus determinou? Está determinado. Meu irmão, é juízo de Deus, não adianta. Quando é juízo, bem que nós estamos debaixo da graça e depois da morte é que vem o juízo. Aí não adianta, sem querer afrontar alguém, debochar de religião, nada disso. Mas não adianta acender a vela, não adianta. Depois da morte vem o juízo. Agora é agora. Então o martelo foi batido, já estava determinado. Ele tentou mudar aquela situação, mas não mudou. E diz assim o versículo: e madrugou Samuel, versículo 12, para encontrar Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele executou, pessoal? Não, mas a melhor defesa é o ataque, já foi se defendendo. Eu fiz o que Deus mandou, hein? O Salmo 101, versículo 7, diz assim, Salmo 101, 7, olha o que diz, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Está usando de engano. Eu fiz o que Deus mandou, engano, tanto que era visível que diz assim, versículo 14, então disse Samuel, que é balido por de ovelhas é este nos meus ouvidos? É o barulho das ovelhas, e o mugido das vacas. Eu só, Saul, você está brincando? Você executou, Deus mandou você destruir tudo. O que essas ovelhas, essas vacas aí? Aí ele continua usando de engano. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Repare, quando ele foi acusar, ele falou o povo. O erro foi do povo. Mas quando é o acerto, ele participa. O resto nós temos destruído. Mas o povo quis. Não. Ainda que o povo tivesse falado, rei, quantas vacas bonitas, quantas ovelhas, rei. Meu rei, quantas ovelhas, vamos poupar. Não, pessoal, vamos fazer o que Deus mandou. Porque a Bíblia diz que a palavra do rei tem poder. Mas não, o rei aceitou. E não, ele quis se completar usando de engano. Em Provérbios 12, 17, o Senhor Deus diz assim, Provérbios 12, 17, o que diz a verdade, manifesta, mas a testemunha falsa, engana. Ele não está falando a verdade. Se ele fala a verdade, olha, foi uma tentação, foi uma loucura, foi uma bobeira que concedemos aqui, mas entenda, mas Deus perdoe, Deus tenha misericórdia. Mas não,
Ele não falou a verdade, ele ficou enrolando, usando de engano, querendo enganar mesmo. Mas, voltando aqui, e ele diz, e diz Samuel, versículo 16, diz Samuel a Saul, espera, te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes, voltaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, não, antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo, quer dizer, o erro nunca era dele, o erro sempre é do povo. Meu irmão, não se defenda acusando os outros. Quem colocou essa caixa aqui? Não fui eu, foi o fulano. Mas não foi feita essa pergunta. A pergunta foi quem colocou. Não foi você, não foi você. Aí o pior é que ele tenta se justificar e não dá certo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ele continuou usando de engano. Mas sabe por que ele continuou? Nós veremos logo a seguir. Porque ele não achava, ele não via erro nele. Ele sempre, o erro era dos outros, não era dele. Tem gente que erra tanto, que daqui a pouco ele começa a aceitar a mentira dele como verdadeira. Mas eu não consigo olhar no espelho, esse não sou eu mesmo não. Você quer? Não sou eu nada. Mexe a mão, mexe. Não, isso aí é algum truque. Pessoa, o diabo engana, e ele estava assim, tentando convencer. O versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer, holocausto e sacrifício, como se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Não adianta, Deus, mas eu jejuei, eu fiz campanha, Deus, eu fiz um voto, Deus, não vai adiantar. Ele não disse que é errado sacrificar. O que ele disse para aqui, para nós? É melhor obedecer do que sacrificar. Então não adianta você fazer, eu distribuí 100 cestas básicas, glória a Deus, continue fazendo isso, mas você não vai ser justificado por isso. Se errar, tem que pedir perdão, isso aí não vai cobrir o seu erro. Tá bom, eu fiz isso, eu sei que errei, mas espera aí, mas eu trouxe tanto para a igreja, eu fiz tanto de caridade, não vai valer. A alma que pecar, essa morrerá, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, misericórdia. É como queimar, queimar incenso para os demônios, alguma coisa parecida. E diz, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. O que é porfiar? É tentar convencer a parte contrária que você tem razão quando não tem. Ele queria convencer o homem de Deus, eu não estou errado, eu fiz tudo que Deus mandou, eu poupei o Agaque, já estava errado, mas achava que não era erro. Aí o povo é que fez isso, só se enrolando cada vez mais ele se distanciava de Deus, e ele falou assim, por fé é como pecado de idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Mas o pior vem agora, segundo livro de Samuel, vamos lá, passa um pouco à frente, capítulo 1. No final do capítulo do 1 Samuel, fala da morte de Saul, que Saul pegou a espada, entenda bem, e se jogou sobre ela, porque ele estava sendo cercado pelo exército inimigo, o exército inimigo estava chegando pertinho dele, e ele não queria morrer na mão dos filisteus. Aí ele me pediu ao pajente armas que eu matasse, mas ele com temor, o rapaz não quis fazer isso, e esse fez. Aí Saul se jogou, mas aí o amalequita, ele veio lá do arraial da guerra, e chegou perto lá do Davi, o rei Davi, que ainda não era empossado como rei, e que o Saul queria matar. Ele, sabendo disso, ele foi levar as novas para o Davi, mas ele contou uma história, alguns pregadores trazem como um fato, e outro apenas como ele querendo fazer uma média com Davi. Olha, eu cheguei no campo de batalha, e o Saul estava vivo ainda. Veja o que ele diz aqui no versículo
4, e diz assim, 4, e disse Davi, como foi isso? Peço, dize-me. E ele disse, respondeu, o povo fugiu da batalha, e muito do povo caíram à espada, e morreram assim também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem, como que trazia as novas? Como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem, o que lhe dava a notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua espada, sobre a sua lança, exato, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam com ele, e olhando ele para trás de si, viu-me a mim, e chamou-me, e eu disse, eis-me aqui, e ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, eu sou Amalequita. Tudo figura para nós. Aquilo que você não destrói, depois vai destruir você. Aquilo que você deixa ficar, aquilo é o inimigo. O inimigo, você sabe fazer o quê? Matar, roubar e destruir. É coisa séria. Aqui é um Amalequita, olha só onde o Saul foi parar. Então ele disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Bem, um relato que muitos creem como verdadeiro, entendeu? Outro apenas uma média que ele queria fazer com Davi. Por quê? Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois de sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Além de matar, o que ele fez? Roubou. Irmão, não dê lugar ao diabo. Voltando lá atrás, se você deixar, até as raposinhas fazem mal às vinhas, até as pequenas coisas vão te prejudicar. Você quer uma vida com Deus mesmo, quer andar com o Senhor, quer caminhar com o Senhor, tire tudo aquilo, meu irmão, que é do diabo da sua vida. Não fique, ainda que seja lucrativo ou prazeroso, Deus mais tem para te dar, pode ter certeza disso. Houve uma batalha, não é mensagem de hoje, que um rei de Judá, que era a divisão de Israel, ele convocou os soldados de Israel. Convocou assalariando, alugou. Naquela época se fazia isso. E um profeta disse, o rei, não vai com o exército de Israel, dos filhos de Israel, porque Deus não é com eles não. Ah, mas eu já paguei para eles. E ele disse para ele, sabe o quê? Mas Deus tem para te dar, irmão. Isso é uma lição para nós, ainda que você vá perder dinheiro, mas se for para obedecer, o Senhor perca, porque Deus tem mais para te dar. Eu era garoto, eu via a minha mãe, os antigos diziam muito isso, né? Daqui a um pouco também estão falando de mim, os antigos. Os antigos diziam dessa, mais Deus tem para dar, que o diabo para carregar, irmão. Verdade, e às vezes nós queremos ficar com algo, não, mas aquilo é lucrativo, aquilo ali é prazeroso, mas é do diabo, irmão. É do diabo, não aceite. Mas como é que é do diabo? Porque fere a palavra de Deus. Ele ficou com aquilo que Deus tinha condenado, e aquilo que ele ficou, acabou com a vida dele depois. Então é a lição, toma uma posição séria, não permita, porque se ele não roubar sua vida, ele vai roubar sua coroa.